Existem hoje no Brasil cerca de 450 mil presos. Destes, 43% são provisórios. De acordo com o levantamento do Departamento Penitenciário Nacional, este número saltou nos últimos 8 anos de 43 mil para 130 mil. Estes são os principais assuntos de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, em mais uma edição para destacar o trabalho do juiz e da justiça no interior de Minas Gerais. Nós estamos no Fórum da Comarca de Montes Claros, norte do estado, de onde eu vou conversar sobre o assunto com o juiz Nilson de Paula Ribeiro Júnior, que é titular da vara criminal desta comarca. Doutor Nilson, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui. Igualmente. Gostaria inicialmente de a gente falar sobre essa situação penitenciária nacional, envolvendo aí os presos provisórios, dos quais aí uma medida chamou a atenção polêmica do Conselho Nacional de Justiça, pedindo que fosse feito um levantamento trimestral, periódico, sobre a situação desses presos. O senhor acha que é uma medida que pode dar um resultado? A questão da superlotação? Com certeza. Entendo que esse expediente do CNJ, determinando esse monitoramento das pessoas que se encontram presas em todo o Brasil, é de extrema valia para que se consiga avaliar a quantidade de preso e o tempo que essas pessoas encontram-se detidas nas cadeias públicas. Até porque isso aí cria um quadro de superlotação, complicando mais a situação da carcerária do país, né? Com certeza. Mas também vemos o legislador brasileiro preocupado com essa situação, em que recentemente, no mês de agosto de 2008, foi aprovada uma lei de reforma do Código de Processo Penal, que é de 1941, e eram 5 fases, com elas 3 audiências, e que essas fases todas foram condensadas em uma única audiência, trazendo mais agilidade ao processo. Mais agilidade ao processo. De que maneira essa agilidade acontece, essa redução dessas etapas do julgamento? As vítimas e as testemunhas de acusação e defesa, elas são ouvidas somente numa audiência, logo após é feito o interrogatório do acusado e depois são colhidos os debates, as diligências a serem cumpridas e os debates orais e o julgamento logo em seguida, se tiver tempo suficiente para tanto. Que outras reformas aí do Código de Processo Penal o senhor destacaria de importante? Também a questão da Lei de Execução Penal, em que trouxe critérios de progressão de pena e de livramento condicional, traz esse benefício. O réu também daqui para frente não pode mais se esconder da notificação. Ele tem que participar de uma forma ou de outra, senão vai à revelia. A hora certa é a chamada, a citação. O oficial de justiça vai por 3 vezes na casa dele, percebendo que ele se oculta. Ele marca dia e hora com seu vizinho e, a partir de então, está valendo a intimação dele. E é uma medida constitucional, não afeta o direito de defesa do acusado? Não, aplica-se a regra do Código de Processo Civil, nesse caso. Em relação ao tribunal de júri, que mudanças o senhor registra para nós dessa reforma? A facilitação na quesitação, hoje se pergunta somente, o réu deve ser absolvido ou não? Antes era um rosário de quesitação, 10, 15 quesitos, o que dificultava e gerava nulidade. O réu, ele não é obrigado mais a comparecer, se ele falar que não quer, o júri assim vai ser realizado. Anteriormente, era obrigado a dissolver o conselho. E se caso ele não for intimado da pronúncia, vai por outras formas de intimação, por edital, e aí tem um prosseguimento feito. E a questão de permanecer em silêncio continua ainda sempre. Isso é um direito constitucional, que não importa em prejuízo para ele. Mas implica que o ônus da prova continua sendo do acusador. Sempre, o ônus da prova é do acusador. Mas se caso o réu argumente alguma situação que desconstitua a que a acusação está falando, aí sim ele tem que provar. Que medidas o senhor também defenderia nessa constante atualização, necessária atualização, embora não seja tão constante assim? A Constituição sempre é um balizador desse processo. Sem dúvida. Tem que passar, tem que ter a reforma recursal no Brasil. São recursos que dificultam a prestação jurisdicional definitiva, a decisão definitiva,
e ainda o legislador não atuou nesse campo, apenas extinguiu o protesto por novo júri no procedimento do júri. Muitos juízes até mesmo estavam aplicando algumas novidades baseado mais na Constituição, apesar da reforma constitucional, a reforma do Código de Processo Penal não ter chegado em tempo hábil. O julgador ele vai adaptando a legislação conforme a orientação dada pela Constituição Federal, mas sempre tendo que estar atrelado à lei. Doutor Nilson, agora, as penas alternativas, elas não seriam um expediente interessante aí para evitar essa prisão temporária, que às vezes se delonga, como está acontecendo nesse registro do CNJ? A questão da pena alternativa, ela é após a condenação. Então, aí a prisão temporária, ela vem da forma cautelar, ou seja, preservar o processo principal, que é a ação penal, ou a instrução dele com sua sentença, ou até também para resguardar a sociedade. Então, ela não traz, assim, tanta influência à questão do preso temporário. A temporária, em média, dura quanto tempo? Depende do Deveria processo. Durar. Deveria demorar por volta de 81 dias, mas quando se trata de procedimentos de tráfico de drogas, entende-se que pode ir até 120 dias ou 150 dias, mas sempre dependendo do caso. Muito bem, doutor Nilson, vamos fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor falasse também sobre a avaliação da aplicação da Lei Maria da Penha aqui na comarca. A gente volta em instantes.